Que uma bênção divina acompanhe o dia de todos que nos ouvem, trazendo paz, sabedoria e clareza. E, bom, para começar o nosso mergulho profundo de hoje, vamos imaginar uma situação. Vamos lá. Imagina que a humanidade inteira passou séculos esperando um super-herói invencível, sabe? Alguém para salvar o planeta de uma ameaça iminente. Aquela expectativa enorme. Isso, o mundo todo na expectativa. Aí, no dia em que esse salvador finalmente chega, ele convoca uma coletiva de imprensa, pega o microfone e diz algo do tipo: o meu grande plano de ação para salvar o mundo é ser derrotado, e humilhado e morto pelos vilões. Nossa, É uma quebra de expectativa brutal, não é? A mente de qualquer um simplesmente entra em curto-circuito com uma declaração dessas. totalmente. Porque a nossa imagem de um salvador, né, e especificamente a figura histórica de um rei, está psicologicamente ligada à ideia de alguém que nunca perde. Exato, alguém blindado. Alguém blindado contra o sofrimento comum. Aquele líder que dita as regras, que esmaga a oposição. A glória, na cabeça das pessoas, é sempre sinônimo de vitória, pela força bruta. Mas hoje, a nossa análise das fontes vai virar essa imagem completamente de cabeça para baixo. Com certeza vai. Nós vamos focar num material fascinante. É o livro A Cruz do Rei, escrito pelo Timothy Keller. E vamos colocar a nossa lupa especificamente no capítulo 9. O capítulo intitulado A Volta, né? Esse mesmo. A nossa missão aqui hoje, para todos nós que estamos estudando isso, é explorar aquele momento exato no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8. O clímax do livro. Onde Jesus revela, sem meias palavras, a sua verdadeira identidade. A gente vai tentar entender as engrenagens desse paradoxo chocante. Um rei que tem como plano principal morrer. O que soa um absurdo completo no primeiro momento. Muito. E o mais intrigante que vamos investigar é por que essa morte não foi um acidente de percurso, mas sim uma necessidade tripla. Necessidade pessoal, legal e cósmica, certo? Exatamente. Uma necessidade tripla para transformar a humanidade. E, bom, para a gente compreender essa necessidade e o peso que ela carrega, acho que primeiro a gente precisa resgatar o choque absoluto que essa ideia causou na época. Ah, sem dúvida. O contexto é tudo aqui. A gente tem que se transportar lá para aquele momento histórico. Eles estavam a caminho de um lugar chamado Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma espécie de pesquisa de opinião com os seguidores mais próximos dele. Ele pergunta quem os homens dizem que eu sou. E depois ele estreita o foco para o grupo. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E é bem aí que Pedro levanta a mão e responde com toda a convicção. Tu és o Cristo. O ungido, o Messias. Só que a gente precisa entender o que se passava na cabeça de Pedro nesse momento. Ele não estava dizendo, tu és um grande mestre espiritual que vai nos ensinar a meditar, sabe? De jeito nenhum. Para ele e para os judeus daquela época, Messias significava o grande rei geopolítico. Aquele que iria consertar o mundo na base da força. Exato. E Jesus aceita o título, o que deve ter gerado uma euforia imediata no grupo. Nossa, finalmente! Agora vai. Isso, mas no segundo seguinte ele joga uma bigorna em cima dessa expectativa toda. Ele começa a ensinar que o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas, que deve ser rejeitado, ser morto e só depois ressuscitar. O que, para a mente de um judeu do primeiro século, devia ser uma contradição insuportável. Era ridículo, beirando ofensivo, na verdade. As expectativas deles estavam totalmente baseadas na esperança de um líder militar. O Messias deveria derrotar o mal e a injustiça expulsando o Império Romano, assumindo o trono físico ali. Faz sentido. Como alguém poderia consertar o mundo sendo esmagado de forma humilhante pelo próprio sistema que deveria destruir, né? A matemática simplesmente não fechava na cabeça de Pedro. Não fechava mesmo. E tem um detalhe importante aí. Jesus não estava apenas fazendo uma previsão pessimista. Tipo, olha, o plano é esse, mas as coisas podem dar errado, ou eu talvez não sobreviva. Não, ele usa a expressão de que isso era necessário. Era necessário, caramba. Era o plano oficial. A palavra no texto original tem um peso imperativo. Era um ato voluntário e arquitetado.
E isso ofendeu o Pedro de uma maneira tão profunda, mas tão profunda, que o texto diz que ele chamou Jesus de canto e começou a repreendê-lo. E aqui tem um detalhe linguístico que o livro traz que é sensacional. O verbo grego usado para essa repreensão de Pedro é epitimao, Isso. que é a mesmíssima palavra que Jesus usava para expulsar demônios. Nossa, quando a ficha cai sobre isso, é assustador. Quer dizer que o Pedro tratou o plano de Jesus como se fosse uma ideia literalmente maligna. Exatamente isso. Para Pedro, um plano que envolvia sofrimento e morte, em vez de glória e poder bélico, só poderia vir do mal. Pedro queria a coroa, mas repudiava a cruz. Ele não aceitava a fraqueza de jeito nenhum. Não. E é a partir dessa indignação do Pedro, dessa recusa total em aceitar o sofrimento, que o Keller nos guia para investigar o porquê. Por que, afinal, o sofrimento era necessário? Certo. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. A primeira dimensão dessa necessidade é o que o autor chama de necessidade pessoal. E, por incrível que pareça, isso tem tudo a ver com a anatomia de como os seres humanos amam. Espera aí. Então, para consertar o mundo, o primeiro problema crônico que precisa ser resolvido é o nosso conceito de amor? Como assim? Dá um nó na cabeça no começo. Mas o Keller traz para a nossa análise as ideias de um teólogo chamado William Van Stone. Tá. E o Van Stone faz uma distinção muito cirúrgica entre o amor falso e o amor verdadeiro. O amor falso, na sua essência, é estritamente condicional. O objetivo secreto dele, mesmo que a gente não admita, é usar a outra pessoa para alcançar a própria felicidade ou estabilidade. É um amor que não se permite ser vulnerável. Ele tem limites claríssimos, então. Claríssimos. E ele só continua existindo enquanto as necessidades de quem ama estão sendo satisfeitas. Mas, ouvindo isso, alguém poderia pensar que é um pouco cínico dizer que todo amor humano tem essa raiz interesseira. Pode soar como um pessimismo meio exagerado, não acha? Alguém ouvindo poderia pensar, nossa, então somos todos monstros, manipuladores? É uma objeção muito comum. Mas a genialidade do argumento aqui não é moralista, é estrutural. A questão não é que somos monstros cheios de maldade, é que, emocionalmente falando, todos nascem com um déficit. Um déficit? Sim. Há uma necessidade de amor, de validação e de significado que é tão real quanto a necessidade dos nossos pulmões por oxigênio. Ninguém sobrevive sem isso. Um cartão de crédito que já estourou o limite. Exato. Acaba que os relacionamentos adquirem um aspecto mercenário. A gente investe o afeto onde sabe que o terreno é seguro e que vai ter um retorno garantido para cobrir esse rombo. Precisamente. Se ama esperando o truco. Em contrapartida, o amor verdadeiro é radicalmente vulnerável. Ele é incondicional. Onde a maior alegria passa a ser genuinamente a alegria do outro. Independentemente do que se recebe em troca. E o autor argumenta que apenas Deus tem esse saldo positivo infinito para amar assim. Ele cita a dinâmica da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que possuem esse amor perfeito e autossuficiente desde a eternidade, né? Sim, Deus não criou a humanidade porque estava solitária ou carente de aplausos. Ele nos redimiu puramente por um amor generativo. Não precisava de nós para se sentir completo. E como isso se conecta com a cruz, sendo uma necessidade pessoal para todos nós. O livro ilustra isso muito bem. Ele conta o caso de uma jovem que vivia apenas para agradar aos outros. Ela percebeu que fazia isso não porque amava as pessoas genuinamente, mas porque precisava desesperadamente da aprovação delas, para não desmoronar. Ela estava sugando a validação deles. Isso! Mas quando alguém entende o que aconteceu na cruz, que o próprio Deus se entregou voluntariamente e pagou o preço máximo por amor, a pessoa finalmente experimenta um amor que é absolutamente seguro. E incondicional. Sim. Quando o tanque emocional da pessoa é preenchido por essa certeza, a postura manipulativa esvazia, a carência diminui, a pessoa para de sugar os outros e passa a poder amá-los de verdade, porque já não precisa usá-los para se sentir validada. Fantástico. Mas aí a gente esbarra num problema prático muito sério. Porque, assim, se esse amor incondicional cura o nosso déficit interno, como é que ele resolve a questão da justiça? É uma ótima pergunta. Porque o amor pode resolver um coração machucado. Mas e a lei? Se alguém comete um crime ou uma grande injustiça, não basta apenas olhar e dizer, eu te amo.
O universo exige que as contas sejam acertadas. Com certeza. E é exatamente aqui que a análise entra na necessidade legal. A gente tem muito costume de pensar no perdão como um passe de mágica. Tipo uma borracha que apaga a lousa e pronto, tudo certo. Mas o livro destrói essa visão romântica. Ele mostra que o perdão, na verdade, é uma transferência de dívida. E os mecanismos do perdão são implacáveis. Tem aquela analogia financeira que o Keller usa, né? Muito didática. Sim, imagina que alguém vai à casa de um amigo e, por pura negligência, quebra uma luminária que custou R$ 180. R$ 180 que viraram cacos de vidro. Exato. O fato aconteceu, a dívida foi criada, o prejuízo simplesmente não evapora no universo, e aí o dono da casa só tem duas saídas lógicas. Tá, qual é a primeira? A primeira é cobrar a dívida. Obrigar a pessoa que quebrou a pagar os R$ 180. A segunda saída é perdoar a dívida. Dizer, olha, não se preocupe, eu perdoo. O detalhe que a gente sempre esquece é que se a escolha for a segunda saída, o perdão, os R$ 180 não caem do céu para repor a luminária. Não caem mesmo. Se a pessoa perdoa, é ela quem tira o dinheiro do próprio bolso para comprar outra. É ela quem absorve o custo. Ou se não tiver o dinheiro, é ela quem convive com a sala escura. O perdão custa caro. Perfeito. E agora, vamos expandir isso para além do dinheiro, porque é aí que a coisa fica bem mais profunda. Pensa num roubo de reputação. Alguém espalha uma mentira terrível no ambiente de trabalho e destrói a carreira de um colega. Nossa, isso é devastador. Ou pensa em alguém que sofreu abusos e teve anos de felicidade roubados. Uma dívida colossal foi gerada aí, e a reação instintiva do ser humano é querer que o devedor pague, querer ver a pessoa sofrer na mesma moeda. É o senso de justiça gritando por vingança. Sim, mas o grande ponto do autor é que quando tentamos fazer o devedor pagar através da vingança, nós absorvemos o veneno dele. Nós nos tornamos duros, frios, cínicos e tão cruéis quanto quem nos feriu. E aí, o mal vence duas vezes. A única forma de interromper esse ciclo de retaliação seria perdoar. Mas o verdadeiro perdão sempre envolve sofrimento para quem perdoa, já que quem perdoa absorve a dívida. Mas aqui eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo na nossa análise. Pode fazer. Deus é o criador do universo, certo? Todo-poderoso. Ele não poderia simplesmente olhar para a humanidade, ver todo o nosso histórico de atrocidades e maldade e simplesmente dar um reset. Dizer, não foi nada, estão todos perdoados. Exigir um pagamento de sangue não faz Deus parecer um cobrador mesquinho? Essa é a pergunta de $1 milhão. E se conectarmos isso a um panorama maior, a resposta é não. Porque um Deus que é perfeitamente bom e justo não pode simplesmente ignorar a injustiça. Como assim? Imagina um juiz humano. Ele olha para um assassino confesso e diz, olha, eu sou um cara muito legal, então vou fingir que isso não aconteceu. Pode ir para casa. Esse juiz seria preso. Exatamente. Ele não seria amoroso, ele seria profundamente corrupto e odioso para com a vítima. A verdadeira justiça exige que o mal seja nomeado e que uma pena seja paga. Entendi. Se Deus simplesmente ignorasse o mal como num passe de mágica, ele estaria endossando a injustiça. Exato. Então eis o grande dilema divino. Como Deus pode perdoar a humanidade sem violar a sua própria justiça e bondade? Ele teria que absorver o custo. Ele fez exatamente o que todo aquele que perdoa genuinamente faz. Ele absorveu a dívida. Ele não enviou a conta para terceiros. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, foi para a cruz e pagou a pena pessoalmente. A morte era uma necessidade legal para quitar a dívida sem destruir o devedor. A lógica é inquebrável. Mas se o objetivo era apenas absorver essa dívida legal, pagando com a própria vida, por que a cruz? Essa é a ponte para a terceira parte da nossa análise. A necessidade cósmica. O terceiro pilar. Porque Jesus poderia ter pagado com a vida morrendo de velhice, ou poderia ter tido um mal súbito. Por que escolher um palco tão grotesco, uma execução tão incrivelmente pública, violenta e politicamente carregada? Para entender isso, o primeiro passo é compreender que a palavra bíblica sangue não se refere apenas ao fluido biológico. Ela significa uma vida que é violentamente ceifada antes do seu fim natural.
A carta aos Hebreus até diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Tem que haver uma interrupção drástica da vida. Sim. Mas o método escolhido, a cruz em si, carrega uma ironia terrível. O Keller resgata uma visão de um estudioso, o James Edwards, que muda toda a perspectiva do evento. O que ele diz? Que Jesus não foi morto num beco escuro por um grupo de bandidos anônimos. Ele não foi vítima de um assalto que deu errado. Nem foi linchado por uma multidão descontrolada sem nenhum rito legal. Nada disso. A ironia é que ele foi preso, interrogado, julgado e executado de forma totalmente oficial, pelas mais altas, refinadas e invejadas instituições do mundo da época. O Sinédrio Judeu e o Império Romano. Exatamente. O Sinédrio representava o ápice da lei religiosa e moral, e a lei romana era o bastião supremo da ordem civil e da justiça humana. Isso é de explodir a cabeça. As instituições que foram criadas teoricamente para proteger a verdade e a justiça foram as mesmas que se uniram para assassinar a verdade encarnada. A justiça humana foi usada para cometer a maior e mais bem documentada injustiça da história. É um paradoxo gigantesco, e ao permitir que isso acontecesse, Jesus demonstrou de forma incontestável a falência moral e a corrupção de todos os sistemas de poder do mundo. Ao condenar Jesus, o mundo estava na verdade assinando a sua própria condenação. Perfeito. Ele expôs que essas estruturas servem primariamente à manutenção do poder e à opressão, e não à verdadeira justiça. É como se ele dissesse: deem o seu melhor golpe, e ao receber o golpe máximo do sistema, ele quebrou o sistema por dentro. Ele não combateu fogo com fogo liderando uma rebelião armada. Ele venceu abrindo mão do poder. E quebrou o feitiço. Porque se a gente pensar bem, qual é a grande arma que qualquer estrutura de poder corrupta usa para controlar as massas? É o medo. É o medo. Obedeça ou destruímos a sua reputação. Siga as nossas regras cegas ou você será arruinado financeiramente. E o medo supremo, a ameaça final de qualquer império, é a morte. Se você não se curvar, nós te matamos. Mas como Cristo enfrentou o pior que o sistema tinha a oferecer, morreu e ressuscitou, a morte perdeu seu aguilhão, não é? Exatamente. O feitiço dos sistemas de poder foi quebrado. Para quem está em Cristo, a morte não é mais o fim aterrorizante, mas apenas o caminho para os braços de Deus. E como é que um sistema corrupto vai controlar alguém que não tem mais medo de morrer? Não consegue. Alguém que não tem medo de perder a vida, o status ou a aceitação social, torna-se incontrolável para as forças da opressão. Essa pessoa passa a viver movida pelo amor, não pelo medo. Essa é a monumental necessidade cósmica, a derrota do sistema pelo sacrifício. Isso muda completamente o jogo da vida diária de quem nos ouve, não é? Vimos que o déficit pessoal foi coberto, a dívida legal foi paga e as forças cósmicas do medo foram desmascaradas. Tudo isso porque esse rei escolheu o caminho da rendição. Um rei completamente diferente. Exato. Agora, se o líder conquista o seu reino através da rendição, o que ele exige daqueles que decidem segui-lo? O que a fonte nos diz sobre isso? A resposta do livro é radical. Ele exige uma mudança total de identidade. E entramos no ensinamento direto de Jesus aos discípulos logo após aquele choque inicial com Pedro. Aquela parte em que ele convida a negar a si mesmo. Isso. Ele solta o paradoxo de que quem quiser preservar sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim irá preservá-la. O pulo do gato dessa passagem está no original grego. A palavra usada para vida ali é psyche. Psyche, a raiz da palavra psicologia. Exatamente. Jesus não está falando apenas de respiração e batimentos cardíacos. Ele está falando do eu, da individualidade, da própria identidade da pessoa. E é fascinante notar como as pessoas são obcecadas em tentar salvar e construir essa identidade com as próprias mãos, né? Ancorando o núcleo da vida em coisas que podem ser facilmente perdidas, né? Sim. E isso varia muito de cultura para cultura. Culturas mais tradicionais constroem a identidade na família. A pessoa acha que não é ninguém se não tiver o respeito da comunidade. E as culturas modernas e individualistas constroem a identidade na carreira, no dinheiro e no status. O valor da pessoa vira o currículo dela, o saldo bancário. E qual é o perigo mortal disso? Construir a vida sobre coisas que podem ser perdidas,
como um emprego ou aprovação social, leva a um colapso total quando essas coisas falham. Se o seu trabalho é a sua identidade e você é demitido, você não perde só o salário. O seu eu desmorona. A pessoa sente que deixou de existir. Exato. Mas aqui tem um ponto que muitas pessoas confundem, e é importante esclarecer. Qual o ponto? Muitas filosofias orientais falam em perder o ego ou a identidade para se tornar um nada cósmico, para se fundir com o universo. Mas o Keller, resgatando C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, argumenta o oposto aqui. Não se trata de apagar a individualidade, então. De jeito nenhum. Lewis diz que, incrivelmente, quanto mais nós entregamos o controle e nos rendemos à personalidade de Cristo, mais nós nos tornamos verdadeiramente nós mesmos. A gente se ancora em algo que nenhuma crise econômica ou rejeição social pode destruir. Perfeito. O nosso eu autêntico só é encontrado quando estamos ancorados nele. Mas o Lewis também coloca um alerta muito sério. Nós não podemos ir a Cristo apenas para buscar uma personalidade melhor ou uma vida mais equilibrada. Ou seja, usando ele como um meio para atingir um fim egoísta. Exatamente. Porque aí você ainda é o rei sentando no trono da sua vida e Jesus é só o seu assistente. O texto, é claro, não se negocia com um rei, especialmente um rei numa cruz. Deve se render totalmente por amor e profunda confiança. É uma mudança de paradigma absoluta. E para fechar nossa análise profunda de hoje, acho que temos espaço para uma última reflexão, não é? Algo para todo mundo que acompanhou a gente continuar pensando. Com certeza, e o pensamento é este: o reino de Deus começa na fraqueza e na renúncia voluntária, mas terminará em triunfo absoluto. E isso levanta uma reflexão muito provocativa para todos que nos escutam hoje. Qual reflexão? Em quais áreas da nossa vida estamos lutando desesperadamente para manter o controle e o poder? Onde estamos adoecendo para manter o status, quando a verdadeira liberdade e a verdadeira ressurreição só virão se tivermos a coragem de ser vulneráveis e abraçar a fraqueza aos moldes desse rei? É uma pergunta para confrontar os nossos instintos mais profundos. Será que estamos segurando o controle com tanta força que as nossas próprias mãos estão sangrando? Fica a provocação para cada um avaliar. E fiquem atentos, pois teremos um novo episódio sobre esse mesmo livro em breve. Tem muito mais conteúdo do Timothy Keller para desempacotar. Deus abençoe todos os ouvintes. Amém.